Neste vídeo serão abordados os parâmetros elétricos de um forno-panela visando a construção das suas curvas características, que são importantes na seleção das condições que serão empregadas na condução das operações de refino secundário neste equipamento. Como as equações são semelhantes àquelas que já foram vistas nos vídeos relativos ao forno elétrico a arco, nós aqui reproduziremos essas equações e passaremos por ela um pouco mais rápido. Aqueles que tiverem alguma dúvida podem recorrer ao vídeo C da parte do forno elétrico a arco, onde essas equações são descritas com maior nível de detalhes. Então, a primeira equação importante é para o cálculo do fator de potência, que é estimado aqui conhecendo-se a reatância equivalente do circuito secundário, a corrente média nos eletrodos e a tensão entre fases no secundário, que depende do nível do TEP que foi selecionado. A partir dos níveis de tensão, corrente e também considerando o valor do fator de potência, podem ser calculadas as diferentes potências, que são a potência aparente em kVA, que é calculado pela raiz cúbica da tensão do TEP vezes a corrente, lembrando que aqui está sendo analisado o caso de um circuito trifásico, a potência ativa em kW, que depende do cosseno φ, e a potência de perdas, que depende da resistência de perdas e da corrente que está sendo aplicada. Como já se viu anteriormente, a potência útil é exatamente a diferença entre a potência ativa e a potência de perdas. A potência reativa em kVA reativo é calculada em função da tensão do TEP, da corrente e do seno de φ, e equivale a 3 vezes a reatância equivalente do circuito do secundário vezes a corrente média elevada ao quadrado. A resistência de perdas ela pode ser estimada considerando a resistência elétrica do secundário e a resistência do forno, que vai incluir os condutores, barramentos, garras e eletrodos, neste caso todas elas fornecidas em miliohm. Por sua vez, a reatância equivalente, X, é calculada usando a reatância do secundário do transformador, X índice T, mais a reatância do forno, mais uma vez incluindo condutores, barramentos, garras e eletrodos, todas também fornecidas em miliohm. Aqui tem-se um diagrama esquemático mostrando a relação entre as diferentes potências. Aqui o ângulo φ, que está associado ao fator de potência, potência ativa, potência útil, potência de perdas, potência reativa e potência aparente. Ainda parâmetros importantes relativos à parte elétrica do forno-panela, nós temos o rendimento elétrico do circuito, que é exatamente a relação entre a potência útil e a potência ativa, e a tensão do arco, Varc, que é a relação entre a potência útil dividido por 3 vezes a corrente média nos eletrodos. Lembrando que essa tensão no arco é um parâmetro importante para a determinação do comprimento do arco, que é também um aspecto bastante relevante na condução das operações de refino no forno-panela. Um parâmetro importante na seleção das condições elétricas de operação do forno-panela é o índice de desgaste do refratário. Aqui tem-se uma figura esquemática ilustrando o posicionamento do eletrodo, a distância que a superfície dele está da parede refratária da panela. Considerou-se um desgaste do eletrodo, gerando um formato semelhante ao que é apresentado aqui de forma esquemática. D maiúsculo índice E corresponde ao diâmetro do eletrodo, então foi assumido um perfil de desgaste, de tal forma que o arco se inicia a uma distância de aproximadamente 0,3 dE da superfície do eletrodo. Então aqui temos a figura ilustrando o comprimento do arco, a camada de escória, a camada de aço, e os parâmetros geométricos. D' seria essa distância da superfície do eletrodo até a parede refratária da panela, e desta forma, usando essas dimensões, como será apresentado no slide a seguir, tem-se um índice proposto na literatura para a estimativa desse desgaste do refratário. Então, considerando que a distância total do arco, da extremidade do arco até a superfície do refratário,
seja equivalente à soma de D' mais 0,3 DE, onde DE, como já foi mencionado, é o diâmetro do eletrodo. Nós temos essa distância total e o índice de desgaste ao refratário, então, vai depender da tensão do arco, da corrente, novamente da tensão do arco, menos a queda de tensão que ocorre entre o catodo e o anodo, e D, que seria a distância total desse ponto aqui do arco até a parede refratária. Logicamente, esse parâmetro vai depender das condições operacionais e, logicamente, do projeto do forno, uma vez que essas distâncias dependem das dimensões do eletrodo e também das dimensões da panela. Esse índice de desgaste de refratário é especificado nas unidades dele, são kW vezes volt por centímetro quadrado. Da mesma forma que ocorre no forno elétrico a arco, para a determinação dos parâmetros elétricos de um forno-panela é necessária a realização do teste de curto-circuito e, para esse teste, então, são determinados os valores de R índice F e X índice F, que seriam, respectivamente, a resistência e a reatância do forno. Esse teste é realizado fazendo a imersão dos 3 eletrodos simultaneamente no banho, a uma profundidade de aproximadamente 10 a 20 centímetros, e medição dos valores de potência ativa, potência reativa e corrente. A partir dos valores desses 3 parâmetros, é possível, então, determinar características específicas do forno-panela. Então, fazendo as medições durante o teste de curto-circuito, é possível determinar a resistência e a reatância em função das medições de potência ativa e potência reativa e da corrente sendo utilizada, e com isso se pode utilizar essas equações que estão apresentadas aqui, onde RT TAP, XT TAP corresponde exatamente às resistências e reatância do transformador, e esses parâmetros são fornecidos pelo fabricante do forno. Então, a partir dessas equações, é possível determinar os valores de RF e XF, que correspondem, respectivamente, aos valores de resistência e reatância do forno. Na condução do teste de curto-circuito, é importante fazer a seleção de um TEP, de uma tensão, que vai gerar uma corrente de curto-circuito que seja próxima do valor nominal do forno. Essa corrente de curto-circuito ela pode ser estimada através desta equação, onde VTEP é a tensão do TEP que se deseja determinar. Aqui nós temos os valores, respectivamente, de resistência e reatância do transformador e resistência e reatância do forno, que são calculados e fornecidos pelo fabricante. Então, utilizando essa equação, pode-se selecionar, então, a tensão do TEP, que vai fornecer a corrente de curto-circuito próximo ao valor nominal, e utilizando essa tensão, então, conduzir o teste de curto-circuito. Utilizando, então, os resultados do teste de curto-circuito, que vão fornecer os valores de resistência e reatância do forno, é possível utilizar as equações que foram apresentadas anteriormente para a construção das curvas características. Uma forma de fazer essa construção é utilizando uma planilha do Excel. No próximo slide será apresentado um exemplo dessas curvas características que foram obtidas ou foram calculadas utilizando os dados do forno-panela da antiga Cesita, hoje a Peram. Esses dados constam no livro da BM Refino Secundário dos Aços, que foi publicado em 2006. Como resultado, então, dos cálculos apresentados anteriormente, ou das equações que foram apresentadas, nós temos aqui na ordenada do lado esquerdo as potências, kV, ampere e kW. Do lado esquerdo, as ordenadas comprimento do arco em centímetro, o índice de desgaste dos refratários, o valor do cosseno φ multiplicado por 100. Então, aqui nós temos as diferentes curvas, a curva do fator de potência multiplicado por 100, ali na escala da direita, os valores de potência, tanto potência aparente, potência ativa, potência útil e potência de perda, são lidas na escala, na ordenada do lado esquerdo, e isso vale para cada uma das correntes que é plotada aqui na abscissa. Os valores de corrente estão em kA. Temos aqui como destaque o comprimento do arco, que é lido também na escala da direita, e o valor do índice de desgaste ao refratário, também lido na escala da direita.
é possível verificar que aqui, desejando-se trabalhar com potência útil máxima, pode selecionar então a corrente adequada e, logicamente, selecionar, neste caso, para um melhor aproveitamento energético e examinar também o efeito dessa seleção sobre os demais parâmetros, especialmente sobre o comprimento do arco e o índice de desgaste ao refratário. O índice de desgaste ao refratário se deseja trabalhar com valores mais baixos e o comprimento do arco é um parâmetro importante para selecionar a espessura da camada de escória de tal forma que se consiga um melhor aproveitamento energético e um menor ruído gerado pelo forno panela.